Na semana em que se comemora o Dia do Trabalho no mundo, em 1º de maio, trabalhadores e empregadores estão preocupados com a possibilidade de demissão de 1 milhão de pessoas. Isso depois que o governo federal entrou na justiça para retirar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil. A preocupação com o fechamento de postos de trabalho em todo o Brasil é grande. Associações e sindicatos estimam que mais de 1 milhão de trabalhadores devem ser demitidos com a decisão do governo de acabar com a desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam no país. A nossa preocupação são duas. A primeira é a insegurança jurídica, porque já várias oportunidades aprova, desaprova e agora a última no próprio Supremo, com uma liminar, também tira os poderes da desoneração. E a segunda são as consequências que poderão trazer mais de 1 milhão de trabalhadores em curto espaço de tempo a perder os seus empregos, porque as empresas não vão conseguir, oneradas que serão, a manter os empregos. O que preocupa os empregadores é que, com a judicialização do tema pelo governo e a decisão individual do ministro do STF, Cristiano Zanin, de suspender imediatamente os efeitos da lei que prorrogou a desoneração até o fim de 2027, as demissões podem acontecer já em maio. Isso porque a contribuição previdenciária patronal das empresas é recolhida no dia 20 de cada mês. Na prática, a partir do dia 20 de maio, os setores afetados terão de pagar alíquota de 20% sobre a folha de pagamento, em vez de uma alíquota de 1 a 4,5% da receita bruta. O fim de uma política de alívio de tributos que deveria ser a prática de um governo que prometeu gerar empregos, vai agora elevar o custo para a manutenção das vagas de trabalho. Já estamos em abril. Daqui 2 dias estamos em maio. Quer dizer, mudar o regime tributário é um desarranjo no sistema muito grande. Vai gerar desemprego. E mantido isso, no meu setor, tecnologia de informação, vai gerar precarização. Vai aumentar a pejotização, cooperativas fraudulentas de trabalho, porque o patrão ele tem um planejamento tributário e ele vai querer fazer isso. Apesar do pedido de mais tempo para analisar o processo pelo ministro Luiz Fux, a liminar assinada por Zanin permanece em vigor. Segundo especialistas, a medida também pode prejudicar investimentos no Brasil. Na prática, culmina toda uma instabilidade financeira, uma instabilidade jurídica, onde empresas pensam 2 vezes em investir no Brasil. A insegurança jurídica, hoje, é o principal ponto de atrair ou não investidores no país. Na prática, esses 17 setores, pode ocorrer uma retração, porque eles fizeram todo um planejamento para passar por esse exercício financeiro, contando com a desoneração da folha de pagamentos, e são surpreendidos praticamente no meio do ano que não terá mais essa desoneração. Depois do recurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar reverter a suspensão da lei da desoneração no STF, o ministro Cristiano Zanin mandou hoje que a Advocacia Geral da União se manifeste sobre os argumentos do Legislativo. O Senado afirma que a lei cumpriu todos os requisitos para ser aprovada e se enquadra em todas as exigências da Constituição Federal. O recurso também demonstra claramente que, ao contrário da justificativa do governo, os impactos financeiros foram detalhadamente demonstrados em todo o processo de discussão e aprovação da lei. É constitucional a prorrogação, primeiro porque não é um benefício, é apenas um regime tributário alternativo. Segundo, porque ainda que se fosse um benefício, se trata de mera prorrogação e não de instituição. E nesse sentido há a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do governo. E terceiro, porque ainda que fosse preciso esse estudo existe, é o parecer do senador Ângelo Coronel. No Congresso, parlamentares estão inconformados com a falta de diálogo do governo, que resolveu buscar na Justiça uma aplicação para os problemas com a arrecadação. É uma economia que gera desenvolvimento a 9 milhões de trabalhadores e diretamente a desoneração é responsável por 1 milhão de empregos. Por isso, a decisão do Supremo não respeita a maioria constitucional do Parlamento brasileiro e, na nossa opinião, isso é um retrocesso e um prejuízo à geração de renda e emprego. Nós sentimos que houve uma clara falta de harmonia e eu acho que nós precisamos restaurar essa harmonia com respeito à nossa prerrogativa, que ela foi atacada
por conta dessa decisão do Supremo. Eu espero que nós possamos, com muita prudência, com muito cuidado, restabelecer essa decisão que nós tomamos aqui na casa, que foi algo que deu muito trabalho a todos nós. É um horror. A gente está falando de quebra de compromissos, mas mais do que isso, prejuízo às oportunidades, à geração de emprego e a postos de trabalho no Brasil todo. Se o STF não resolver no diálogo, nós temos que mudar a legislação para que eles entendam qual é o limite de poder e o limite de atuação. Não dá para ficar dessa maneira, com uma decisão monocrática, como eu disse, suspender uma lei importante como essa. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Agora nós voltamos ao estúdio em São Paulo com Cris e Celso. Obrigada, Fara.